Você já sentiu como se estivesse sendo observado o tempo todo? Como se cada passo seu estivesse sendo pesado e julgado em silêncio? Parece exagero, mas é exatamente isso que o seu cérebro acredita. E é por isso que você liga tanto para a opinião dos outros. Só que aqui vai uma verdade incômoda. A maioria dessas pessoas nem está pensando em você. Enquanto você se sabota tentando agradar, perde anos preciosos da sua vida tentando se encaixar num molde que nunca vai te aceitar de verdade. E o mais cruel é que esse ciclo é alimentado pela sua própria busca inconsciente por dopamina barata, viciando seu sistema de recompensa em migalhas de aprovação. Só que existe uma rota de fuga, um caminho que poucos enxergam, e menos ainda têm coragem de seguir. Reconstruir a sua identidade sem precisar da validação alheia, fortalecer a sua resiliência emocional e assumir de vez o controle sobre a sua própria história. Neste vídeo, você vai descobrir como cortar essas correntes invisíveis, desbloquear seu verdadeiro propósito de vida e aprender finalmente a viver de forma autêntica. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Muitos não percebem, mas o medo do julgamento social é tão antigo quanto a própria história da humanidade. Ele nasce lá atrás, gravado a fogo no instinto de sobrevivência, quando ser aceito pela tribo era questão de vida ou morte. Sentir a síndrome do impostor e a ansiedade social não é fraqueza. É, na verdade, um reflexo natural da nossa necessidade biológica de pertencimento. A fricção límbica que acontece no cérebro cria uma sensação quase física de perigo quando pensamos em nos expor, e isso trava a nossa motivação de longo prazo. Mas é justamente nesse espaço desconfortável que mora a chance de ativar a neuroplasticidade e começar a mudar essa resposta automática. E o que acontece quando você descobre que nem todo ambiente em que estamos inseridos é saudável? Imagine um balde cheio de caranguejos vivos. Quando um tenta escapar, os outros puxam ele de volta para o fundo, e assim ninguém sai dali. Essa é a essência do balde de caranguejo nos ambientes sociais. Quando alguém tenta quebrar padrões, buscar seu ikigai ou viver com autenticidade, surgem as críticas disfarçadas de conselhos. O auto-julgamento, impulsionado pela comparação social e pela conformidade social, prende a pessoa nesse ciclo vicioso, alimentando uma fricção límbica contínua. Se você já sentiu aquele desconforto ao querer mudar de emprego, terminar um relacionamento tóxico ou simplesmente começar um novo projeto, saiba, o balde de caranguejo está agindo, mas existe uma maneira de escapar. E é justamente aí que o propósito de vida se torna a sua âncora. Viktor Frankl, sobrevivente dos horrores de Auschwitz, dizia que quem tem um porquê forte consegue suportar quase qualquer como. E é isso que o conceito de Ikigai revela. Um propósito de vida que transcende as dificuldades momentâneas, abastecendo a motivação de longo prazo mesmo em meio à ansiedade social e à solidão. Quando o sistema de recompensa cerebral se conecta a esse propósito mais elevado, a dopamina deixa de ser barata e se transforma em combustível genuíno para a resiliência emocional. Um exercício prático é perguntar a si mesmo: o que eu faria todos os dias, mesmo que ninguém me pagasse? Encontrar essa resposta não elimina o medo, mas planta raízes profundas que sustentam a coragem necessária para enfrentar a vida. E adivinha o que acontece quando você expõe essa vontade para o mundo? A mente, para ganhar força, precisa ser treinada como um músculo. E a ferramenta mais poderosa para isso é a terapia de exposição. Enfrentar pequenas doses de desconforto dia após dia reduz a fricção límbica e reprograma o sistema de recompensa cerebral, criando novas trilhas de resiliência emocional através da neuroplasticidade. Um exemplo simples: para quem sente ansiedade social, começar apenas cumprimentando estranhos no elevador já é um treinamento valioso. Pequenas ações, como fazer uma apresentação de 5 minutos em público ou gravar um vídeo curto para redes sociais, reforçam a coragem e quebram o ciclo do auto-julgamento. E conforme essa coragem cresce, você começa a perceber um novo perigo invisível, disfarçado de prazer. Falar mal dos outros, se perder em fofocas ou se entregar a prazeres imediatos parece inofensivo. Mas é como se alimentar de veneno açucarado.
Essa dopamina barata sequestra o sistema de recompensa cerebral, gerando picos de prazer instantâneo, seguidos de buracos de ansiedade social, solidão e fricção límbica. Ao buscar conforto nessas distrações, o cérebro perde sensibilidade às conquistas reais, minando a motivação de longo prazo e a resiliência emocional. Um exercício poderoso é substituir hábitos de prazer imediato por ações de construção interna, como praticar meditação diária ou escrever metas de vida num diário. Só que para sustentar essa força, é preciso desenvolver algo que hoje é subestimado: a capacidade de estar em paz na própria companhia. Existe uma diferença brutal entre solidão e solitude, e ela pode definir se a mente se torna um jardim ou um deserto. A solidão, quando encarada sob o peso do medo do julgamento ou da comparação social, gera ansiedade e sofrimento. Já a solitude, buscada de forma consciente, é um território fértil onde o sistema de recompensa cerebral se reconecta com motivações profundas, fortalecendo a autenticidade e a resiliência emocional. Um bom exercício é reservar ao menos 1 hora por semana para estar completamente offline sem distrações, apenas lendo um livro como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou refletindo sobre o próprio Ikigai. É nesse silêncio que surge o verdadeiro poder interior. E quando o espírito se fortalece, uma nova estratégia de crescimento começa a se revelar. A mente adora progresso, mas ela precisa enxergá-lo de maneira tangível para se manter acesa. Encarar a vida como um grande jogo, dividido em pequenas missões, é uma forma de treinar o sistema de recompensa cerebral a liberar dopamina de qualidade, sustentando a motivação de longo prazo. A cada pequena vitória, como acordar no horário, fazer exercícios ou terminar um projeto pessoal, o cérebro fortalece a neuroplasticidade voltada para a coragem e o propósito. Uma técnica prática é criar uma lista de vitórias diárias, registrando tudo que você conquistou, mesmo que pareça insignificante. E é nessa construção silenciosa, longe do efeito holofote, que a autenticidade começa a brilhar naturalmente. Mas poucos têm coragem de mostrar quem realmente são. A verdadeira influência não nasce da perfeição, mas da autenticidade crua e, muitas vezes, desconcertante. Ser vulnerável em um mundo moldado pela comparação social exige mais coragem do que seguir a conformidade social. Quando alguém se permite ser quem é, com suas falhas, sonhos e medos, ativa uma ressonância invisível nas pessoas ao redor, quebrando o auto-julgamento e fortalecendo o elo da conexão humana. Exemplos: grandes comunicadores como Brené Brown mostram que expor a própria jornada de superação do medo do julgamento toca mais vidas do que qualquer discurso polido. E quando a autenticidade se torna a sua força, uma nova pergunta inevitavelmente surge: por que, afinal, ainda nos importamos tanto com a opinião dos outros? Agora que você entende como o medo do julgamento sequestra sua liberdade, a pergunta é inevitável: até quando você vai aceitar viver aprisionado pelas expectativas dos outros? Até quando vai permitir que a comparação social, o efeito holofote e a necessidade de dopamina barata definam quem você é? Você tem nas mãos o conhecimento que poucos têm. Mas de que adianta saber se você não agir? O que seria da sua vida se, a partir de hoje, você começasse a construir sua autenticidade todos os dias, sem pedir permissão? Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu te convido a dar o próximo passo. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada de transformação. Aqui, você vai encontrar o apoio e as ferramentas que precisa para desbloquear seu verdadeiro potencial e construir uma vida baseada na coragem, na autenticidade e no propósito real. A mudança que você procura começa agora. E começa dentro de você.